Vegapunk revelou no último capítulo que o mundo de One Piece acabou graças ao uso das armas ancestrais. 900 anos no passado, Pluton, Poseidon e Uranus moveram os oceanos e afundaram para sempre o reino antigo. Uranus foi ativada por Imu, energizada por uma fração da Mother Flame, roubada pela Vegapunk York e entregue ao governo mundial, assim emulando o mesmo poder antigo que tornou possível que o oceano engolisse os seus inimigos. Uranus também é o nome da personificação dos céus na mitologia grega, assim como a arma ancestral lançou os lasers do céu para destruir o reino de Lulusa. Descendo para o fundo do mar, na Ilha dos Tritões, descobrimos que Shirahoshi é capaz de controlar os colossais reis dos mares, assim sendo revelada como a arma ancestral Poseidon, o nome do deus dos oceanos na mitologia grega, condizente com a princesa sereia, capaz de controlar os poderes do mar. Mas ainda falta um, Pluton, a arma ancestral que sabemos a localização exata, porém ainda não entendemos qual seu verdadeiro propósito na ressignificação geográfica do planeta. Um gigantesco navio de guerra. Essa é a verdadeira natureza da arma, o que nos faz pensar, e se esse navio não for exatamente o que pensamos? A gente nunca imaginou que Poseidon poderia ser uma sereia chorona, e por mais que já tenhamos testemunhado seu poder sendo utilizado, não sabemos a verdadeira forma de Uranus. Quem sabe não é um pássaro, né? O ovo do Roger. One Piece é uma história sobre piratas, o oceano, desbravar o mundo e descobrir verdades inimagináveis. E durante os registros da humanidade, nenhum animal gerou tanto medo e fascínio nos humanos antigos quanto o maior mamífero do planeta, a baleia. Monstros colossais do tamanho de ilhas, o Leviatã, Jonas e a baleia, Moby Dick, durante a história, esses cetáceos tomaram conta da mente humana, e o Oda sabe exatamente disso. Na verdade, provavelmente já vimos a planta de Pluton em ação, porém a gente nunca reparou nela. Sim, Pluton é uma baleia, e cada baleia que já apareceu na obra só prova mais isso e aponta para o fato que essa arma ancestral final será representada pelo maior animal do planeta. E antes que vocês achem completamente insano, me diz se não é mais insano um médico da tripulação do Roger que nem o Crocus ser capaz de construir um complexo feito de metal dentro de uma baleia, da Laboon. Como o Vegapunk nos falou, quem avisa, amigo é. E como o Vegapunk nos falou no capítulo 1116, tem muitas coisas que o bando do Rei dos Piratas não quis nos contar. Mesmo que eles tenham que beber pra esquecer. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, teoria quente. Vai ser um pouco viajada, mas é a teoria do Merlin muito boa, porque tem vários paralelos mega interessantes sobre como a Pluton pode estar intimamente envolvida com as baleias, como isso tem tudo a ver com One Piece, foreshadows absurdos lá do início da obra, é literatura clássica influenciando, são os animes antigos, é história, é mitologia greco-romana helenística, tem tudo que você possa querer nessa teoria, além de um pouquinho de biologia que eu também gosto bastante, vocês sabem, então já dá o slap no like, se inscreve, dá essa moral pra gente, e Alanzito, eu dei o crédito, saquei a arma muito rápido, nem tu sabia, né, porque eu falei Alanzito e tal, não sei o que lá, enfim, até você cair nessa lá, enfim. Alanzito, chama a vinheta. Vamos falar do que representam as baleias em One Piece. Começando pela mais icônica de toda a obra, a nossa amiga cantante do início da grande rota, a Laboon. A espécie da Laboon no mangá é descrita como uma baleia-ilha, justamente pelo seu tamanho colossal. Inclusive, quando nos deparamos com ela, podemos observar diversas cicatrizes no seu focinho e parte frontal da cabeça, justamente pelas suas incessantes tentativas de derrubar a Reverse Mountain para que os piratas de Umbar possam voltar para ela. E isso vai ser muito importante, se prepara. Essas cicatrizes têm uma espécie de duplo sentido. Assim como a Moby Dick, a Laboon é claramente inspirada em uma espécie de baleia chamada cachalote, que são literalmente os maiores predadores de todo o oceano. Se você pesquisar ou assistir programas de natureza o suficiente, que nem eu, você vai descobrir que, de fato, as cachalotes vivem cheias de cicatrizes ao redor da sua boca, no maxilar e também na parte frontal da sua cabeça e no focinho. Por quê? Esses predadores gigantescos
caçam lá nas profundezas do oceano a sua presa favorita, as lulas colossais, que são lulas de 30 metros de comprimento, que têm ferrões nas suas ventosas que giram 360 graus. Então, quando a cachalote abocanha elas, é normal que, no melhor estilo japonês, esses dois grandes monstros das profundezas entrem em combate e a lula colossal use toda a sua força para tentar se libertar das mandíbulas da predadora, obviamente aferindo com seus tentáculos perigosíssimos. Mas isso não é nem de longe a coisa mais bizarra sobre a Labum. Ela, na verdade, tem um complexo científico com corredores, ambientes, tecnologia e até uma ilha inteira dentro do próprio estômago onde o Crocus pode morar. Fora isso, ainda é claro lá dentro, porque de alguma maneira o Crocus conseguiu passar uma tinta que ilumina o lugar. Então, é realmente uma bioengenharia que, para nosso tempo, não faz nenhum sentido. Mas no mundo de One Piece faz, e tem um motivo bem explícito para isso. A premissa é de explodir a mente. E se a Pluton for de fato uma grande baleia mecânica feita com a mesma engenharia presente na Labum? E mais, essa me pegou. A Labum tá sempre batendo a cabeça na montanha. Essa montanha é parte da Red Line. E se isso for um foreshadow do papel da Pluton na destruição do mundo durante o século perdido? E se o papel dessa arma, desse navio de guerra insano, fosse justamente destruir a Red Line e ocasionar a deriva continental? E um dos mais tratados nessa história toda é o próprio Crocus, envolvendo Tom San e a tripulação dos piratas do Roger. Olha isso. Pensa comigo. O Crocus era o médico da tripulação lendária dos piratas do Roger. Ele chegou em Laugh Tale. O Vegapunk confirmou que eles sabiam toda a verdade do mundo. Sabiam sobre Uranus, sabiam sobre Poseidon e sabiam sobre Pluton. Eles também sabiam como elas foram usadas para mudar completamente o planeta e afundar para sempre o Reino Antigo. Então, sabendo isso, vamos lembrar a sequência dos fatos rapidamente. 50 anos no passado, o Crocus, que vivia no farol dos Cabos Gêmeos, conhece os piratas Rumbar, a tripulação do Brook. Eles ficam por 3 meses lá, enquanto consertam o navio. E se vocês lembrarem, nessa altura, Labum Filhote já acompanha os piratas Rumbar, mas como ela era muito nova, não poderia seguir a jornada pela perigosa Grande Rota. A promessa seria que eles voltariam em 2 ou 3 anos, mas isso nunca acontece. Algum tempo depois, aparece Roger e passando por lá, ele acaba conhecendo o Crocus, que a essa altura é o maior médico de todo o planeta. O Roger já tinha a doença terminal que acaba tirando a sua vida e o impedindo de seguir a sua jornada até o final. Justamente por isso, Crocus embarca com ele por ser o único capaz no mundo inteiro de aliviar os seus sintomas. Mas é isso que a gente entende do ponto de vista do Roger. Do ponto de vista do Crocus, na verdade, ele sai nessa jornada para descobrir o que aconteceu com os piratas Rumbar e para buscar alguma solução ou um encerramento para Labum, que a essa altura ele já tinha se apegado muito e vivido anos ao lado dela, vendo seu sofrimento todo santo dia. Então reforçando, o maior motivo para o Crocus ter saído para o mar foi a Labum. Não esquece isso. Tá. A gente vê também durante o flashback do Oden como a tripulação do Roger é próxima do Tom San, o lendário carpinteiro que construiu o Oro Jackson, o único navio conhecido a ter chegado até Laugh Tale. Lendário. E acontece que é passado de geração em geração as plantas do counter da Pluton lá em Water 7. E a essa altura, essas plantas estavam em posse do Tom San. Então, eu acredito que como os piratas do Roger descobriram toda a verdade sobre o mundo, no próximo encontro com o Tom San, eles devem ter dado uma olhada nessas plantas para entender ainda melhor como tudo aconteceu no passado. Mas aí que tá. Logo depois da jornada, depois do Roger dissolver a tripulação e se entregar à marinha já em seu leito de morte, Crocus volta para os Cabos Gêmeos para tentar convencer a Labum que não vale a pena ficar literalmente batendo a cabeça na parede. Mas claro, a hiper teimosa, leal e acima de tudo amiga baleia não desiste. E aí por isso o Crocus precisa partir para o plano B, que é, claro, construir a estrutura dentro do mamífero colossal de 400 metros de comprimento. Mas como? Como um médico ia conseguir fazer isso? Minha resposta é simples. Com o conhecimento do século perdido, unido às plantas do counter de Pluton que estavam na mão do Tom San. Labum deve ser um protótipo do que era o poderio absoluto da Pluton original. Só que dessa vez, Crocus usou a tecnologia para curar e salvar um animal
e não usá-lo para a destruição do planeta e dos seus inimigos. E essa temática é muito forte. Várias das tecnologias desse presente de One Piece são resquícios, são versões decadentes do passado glorioso do Reino Antigo pré-governo mundial. A Labum e toda a estrutura interna dela também entra nessa categoria de uma maneira muito brilhante. Essa imagem da Pluton bate com a armadura antiga de Egghead e também com Zunisha, criaturas colossais do passado que agora se tornarão relíquias com um poder inimaginável. Além disso, o Crocus saiu do mar justamente para entender o que aconteceu com os piratas de Umbar pela Labum. Então ele conseguir ter achado uma solução para ela partindo de toda a verdade descoberta do mundo faz muito sentido, porque esse era o seu principal objetivo, e não salvar todo o planeta. De certa maneira, o Crocus também responde à pergunta do Vegapunk, mas apenas do seu próprio ponto de vista individual. Imagina que você é esse médico e descobre que a tecnologia usada na Pluton é perfeitamente compatível com o poder cuidar de uma baleia de 400 metros de comprimento por dentro. É basicamente o sonho de todo médico, ser um pequeno agente dentro do corpo do paciente capaz de monitorar e controlar o que acontece bem de perto. Então eu já acho aí uma parada muito quente, mas ainda tem mais paralelos e mais coisas interessantes sobre baleia que ainda podem explodir sua mente, então segura. Eu fiz já uma tier list de navio, talvez até deixei na descrição se eu conseguir lembrar, mas o fato é o seguinte, o meu navio favorito não é o Mary, não é o Sunny, não é nem mesmo o Queen Mama Chanter, que tá no meu top 3. Na verdade, o meu navio favorito é o Moby Dick. O navio do Yonkou Barba Branca representa a grande baleia branca descrita nos romances de Herman Melville, lá no século XIX. Uma das obras de literatura mais famosas de todo mundo, cujo Oda fez questão de prestar sua homenagem. Nesse livro, a baleia é uma espécie de monstro vingativo, descrito por ter uma inteligência maligna ímpar, além de uma ferocidade infernal. Claro, uma visão do século XIX, a visão antiga dessa criatura, que só ilustra como as baleias são esses monstros mitológicos assustadores para o ser humano antigo. Claro que o ser humano contemporâneo tem muito mais entendimento e muito menos medo dessas criaturas. Mas dá um pouquinho de medo mesmo assim, o bicho é muito grande. Mas eles são todos fluffys, né? Essa ideia casa com as armas ancestrais, porque pelo discurso do Vegapunk, entendemos que elas podem ser tanto usadas para o bem, quanto usadas para o mal. E no livro, Moby Dick é um monstro, que por vezes representa para o seu inimigo e protagonista da história, o Capitão Ahab, a maldade, por vezes Deus e até o próprio poder do oceano. Essa ideia casa com as armas ancestrais porque, pelo discurso do Vegapunk, entendemos que elas podem ser tanto usadas para o bem, quanto usadas para o mal, dependendo de quem estiver em posse delas. Ok, se vocês me permitem, vamos entrar um pouquinho em linguística e história da mitologia antiga. Pluton, o deus romano do submundo, vem de Hades, o deus grego. Mas, durante a história, outros deuses também foram incorporados ao mito, inclusive vindo da cultura dos etruscos, que foram um dos primeiros povos a se estabelecer na Península Itálica, que posteriormente se tornaria o centro do mundo no Império Romano. Então, em certo momento, o deus Orcus, também conhecido como deus do submundo pelos etruscos e posteriormente pelos romanos, acaba se incorporando no mito de Pluton. Uma espécie de fusão histórica com Pluton e Hades, algo que acontecia bastante no passado pelos registros historiográficos. E aí, Orcus é um nome engraçado, né? Você conhece a baleia assassina? Pois é, o nome científico da orca é Orcinus orca, e foi dado diretamente por Carl Linnaeus, lá em 1758. Linneu é o pai da classificação científica, então nome científico, gênero, família, tudo isso que a gente estuda na escola, que é uma parte fundamental da nomenclatura das espécies, parte desse cara hiper importante para a ciência moderna. Orcinus vem do latim e significa justamente reino dos mortos, sendo que orca significa algo como um vasilhame redondo, pelo formato fofo do animal. Portanto, Orcinus orca é diretamente uma referência a um antigo deus romano e etrusco, Orcus, também conhecido como Pluton. Ou seja, um dos animais mais famosos do mundo, que por acaso é conhecido popularmente como baleia assassina, basicamente tem em seu nome uma referência a Pluton. E de novo, a baleia assassina ilustra a psique do humano em relação à baleia, o medo que a gente tem histórico dessas criaturas. Mas claro que orcas, por mais inteligentes e por mais que a gente esteja invadindo constantemente o habitat delas, tem raríssimos casos de ataques ou interações negativas com o humano, que claro, tem aumentado no presente, justamente por o quanto a gente ostensivamente tenta invadir, atacar e prejudicar esse animal. Sabendo disso tudo, não faz sentido que o Oda Gênio tenha jogado na nossa cara desde o início que a arma ancestral antiga é uma baleia igualzinho às orcas.
O Tom San descreve Pluton para o Frank Iceberg no passado como uma das bestas mais perigosas de toda a história. Sukiyaki menciona que ela está descansando no interior de Wano. Então, quem sabe essa criatura milenar de alguma forma não está viva, mesmo que de uma maneira decadente, assim como Zunisha e também a armadura antiga. E quem sabe quando as fronteiras de Wano se abrirem, isso não represente o movimento da Pluton de usar os seus poderes para terraplanar o que tiver pela frente. Uma Hiper Labum que consegue destruir qualquer montanha que toque. Semana passada eu trouxe uma teoria bem bacana sobre Atlantis, como o anime dos anos 90, Nadia e o Segredo do Oceano, pode ter inspirado Oda para falar sobre o século perdido. Nesse anime, os Atlantes, que sim, são uma civilização ultra avançada do passado, como o Reino Antigo era, tenta recriar a humanidade do zero. E os primeiros animais que eles usam para fazer esses experimentos são justamente as baleias. Na história, elas se tornam criaturas biogeneticamente modificadas, ultra avançadas, que eventualmente conseguem até se comunicar por telepatia com os seres humanos. E de certa maneira, quase como a Labum consegue se comunicar com o Brook. A gente vê no flashback que um olhar da baleia já faz o pirata entender tudo o que ela quer dizer. Então é muito possível que o Reino Antigo promovesse experimentações em baleias. O Oda sempre faz questão de desenhar essas majestosas criaturas em artes coloridas, histórias de capa e, claro, no lendário painel que revela o passado do mundo, no capítulo 1115. Lá podemos ver uma enorme baleia bem proeminente nadando pelo que são as ruínas do Reino Antigo. Quem sabe mais uma referência? Mas calma, não acabou. A gente ainda tem mais uma referência bem importante para comentar. Também durante o flashback de Oden, enquanto a tripulação de Roger desce até a Ilha dos Tritões, nós nos deparamos com a profecia dos dois soberanos. Nessa profecia, aparentemente quando eles dois se encontrarem, até as baleias ficariam felizes. Uma referência bem específica, mas que ilustra a importância desse animal e como possivelmente o Reino Antigo os venerava. Outro foreshadow que parece claro é a cena dos Chapéus de Palha chegando no Novo Mundo pós-Ilha dos Tritões, quando vemos dezenas de baleias da mesma espécie da Labum saindo da água e comemorando a ascensão dos Chapéus de Palha, como se fosse um preview dessa profecia se realizando. Em Zou, nas costas do Zunisha, temos mais algumas referências hiper bacanas. Temos a gigantesca Árvore da Baleia, que guarda o Road Poneglyph de Zou, uma das relíquias mais importantes de todas deixadas do século perdido. Além disso, o cabelo do Frank é estilizado no formato de uma baleia, e sabemos que ele é o único membro do Chapéus de Palha que já viu as mesmas plantas que counteram Pluton e que possivelmente não só o Tom San, mas também o Crocus viram no passado. Então quem sabe ele não tirou a inspiração de lá. A última referência à teoria é um clássico da ficção científica chamado The God Whale, super premiado lá nos anos 70. Esse clássico fala sobre um futuro onde vários desastres ambientais aconteceram e a humanidade conseguiu construir uma grande máquina, meio baleia, meio máquina, né? Meio navio, que consegue colher todo o plâncton do fundo do mar, só que eventualmente o plâncton acaba e essa criatura fica deixada e abandonada pelos humanos. E aí tem uma passagem no livro que fala que eles reativam ela, né? E falam como ela acorda do seu sono profundo, como ela é acordada para novamente servir à humanidade. Talvez exatamente como Pluton. Por quê? Sukiyaki menciona no final do arco de Wano que Pluton é a arma ancestral que está adormecida nos confins de Wano. Então ela também precisa ser acordada. Seria essa a verdadeira natureza da arma de Pluton? Uma baleia modificada geneticamente? Ou talvez uma arma que lembre uma baleia? Ou talvez uma baleia ciborgue? Enfim. Eu acho que isso tudo é possível, tá? Porque o Oda claramente está usando a baleia como um animal muito marcante e muito importante. Eu acredito que se Pluton for de fato um navio, cara, nenhum animal lembra mais um gigantesco navio de guerra e assustou mais a humanidade, esteve mais presente nas referências históricas do que a baleia, cara. A baleia é muito importante pra gente. A baleia é um bicho brabo, lendário, histórico. E o One Piece é sobre o oceano, e eu acho que tem poucos animais mais icônicos que a baleia no oceano. Na verdade, talvez não tenha nenhum. Então, galera, esse é o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Ai, caraca, eu tive um haki da observação aqui. Eu vi que teve gente falando nos comentários que a teoria tá viajada. Eu sei! É uma teoria viajada, mas é divertido. Eu achei muito maneira de referência. Eu acho que pode sim ter várias paradas que são reais. Dane-se, eu tô acreditando. Pra mim, Plutão é uma baleia a partir de hoje e pronto, falei. É isso. Então,
Comenta aí, dá uma engajada, quem quiser dar uma força. Tamo junto, um beijo, um queijo, isso, galera. E valeu. Obrigado, Lanzito, você é o craque da edição. Moral. Pode palha, secreto. Não. Galera, opa, bati aqui, desculpa. Então, tudo bom, tudo certo, espero que o vídeo de vocês esteja boa. Esse é o Pode Palha Secreto. Eu amo baleias, baleias são criaturas magníficas, magnânimas, maravilhosas. Baleia assassina, né, a orca. Cara, não é nada assassina, é um bicho bacana, de boa, assassina pros outros, né, pros outros criaturas, pra foca, pra pinguim. E é um dos animais mais inteligentes do mundo. Eu fico muito triste como é através dos bichos, né, que a gente vê como o impacto humano é bizarro e como a gente é paia pro equilíbrio ecológico e pro ecossistema no geral. Então, galera, vamos preservar as baleias, que a gente tiver um Greenpeace da vida, um WWF para dar um donate, vale a pena. Assistam Blackfish, que é um documentário muito brutal, doloroso, mas importante sobre a exploração das orcas em especial, mas da vida marítima no todo pela humanidade, para entretenimento. E de resto, espero ter entretido vocês hoje sem machucar nenhuma baleia. Um beijo, um queijo. Valeu.